podem fazer diferença na nossa vida. E nós sabemos muito bem, assim como é a palavra, irmãos, que sai da nossa boca, ela pode sair, de maneira a abençoar, mas ela pode sair de maneira também a amaldiçoar. E meus irmãos, com Deus, a diferença é exatamente esta. Quando nós nos propomos a fazer aquilo que a palavra de Deus, ela fala no nosso coração, ela vai fazer o efeito necessário. Tem até o versículo que fala sobre isso, que ela vai fazer aquilo que lhe apraz, e não vai voltar vazia, porque ela tem poder para realizar isso, irmãos. Então, eu digo sempre o seguinte: você quer ter um coração cheio? A palavra de Deus fala assim, que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então, irmãos, se você costuma, eu falo, vamos por exemplos práticos aqui. Se você assiste filmes de terror, por exemplo, eu creio que aqui ninguém faz isso. Amém? Ué, aconteceu, irmãos? Amém? Amém. Tá bom, Deus perdoa, tá? Mas, irmãos, eu digo assim, nós estamos alimentando a nossa alma, Se nós estamos lendo a palavra de Deus, se nós estamos lendo livros que edificam a nossa vida, sabe a palavra que vai sair? Você veja bem como Deus é tão maravilhoso e sabe, ele diz assim, que o Espírito Santo vai usar aquilo que você leu, ele vai usar aquilo que você está vivenciando. Irmãos, ninguém consegue fazer algo que não tem envolvimento, que não tem prática, que não tem conhecimento. Não adianta, por exemplo, eu chegar aqui e falar, não, eu vou pregar a palavra de Deus, e nunca estudo a palavra de Deus, não entendo nada da palavra de Deus. O que eu vou falar aqui, irmãos? Vou falar do futebol, vou falar da notícia, vou falar do governador, do presidente, do partido, enfim, mas não vai sair nada da palavra de Deus. Então, meus irmãos, a palavra de Deus, ela é cura. As nossas mãos, as nossas bocas, os nossos pensamentos, eles podem servir a favor, mas também podem servir contra. Amém? Então vamos ler a palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo 5 e versículo 25, conhecido nosso, Diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler daqui para poder não fazer muita leitura, senão perdemos tempo. Mas diz assim: e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo ao pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou no seu vestido, porque dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem me tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Amém. Glória a Deus. Feche mais um instantinho os seus olhos e vamos apresentar a Deus, irmãos. Você, mais do que ninguém que está aqui nesta noite, sabe exatamente o que você tem enfrentado na sua vida, seja a enfermidade física, ou muitas vezes passamos por alguma enfermidade emocional, sentimental, por desacordos, por lutas, por batalhas, por desentendimentos. Mas, meus irmãos, nesta noite nós estamos aqui na presença do Deus vivo e todo-poderoso, no nome de Jesus, na presença do Espírito Santo que está em nosso meio, para realizar a obra perfeita e poderosa na nossa vida nesta noite. Comece a apresentar ao Senhor o seu coração e dizer: Senhor, nesta noite eu quero tocar nas tuas vestes como esta mulher, Senhor Jesus.
e eu quero ser curado, Senhor, eu quero ser estancado desse sofrimento, desta angústia, deste padecimento, para que teu nome seja engrandecido e glorificado na minha vida. Deus amado, que o Senhor possa quebrar agora toda barreira, todo impedimento, toda força contrária, Senhor, neste lugar, e que a tua palavra tenha poder e autoridade para tocar no coração, na mente, Deus, para transformar essa situação e realizar o milagre necessário. Nós cremos, Pai, e por isso nós oramos te agradecendo em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos assentar. Irmãos, eu lendo essa palavra, eu tirei alguma coisa assim no sentido para dar um tema a que nós vamos falar nesta noite aqui, falando sobre desafios e dores que parecem não ter solução, né? E a gente já falava um pouquinho sobre isso, como é difícil, né? Nós vivemos situações às vezes que se alongam muito tempo. Mas antes de nós entrarmos aqui profundamente na palavra, eu quero trazer algo especial nesta noite, abordar algo da nossa igreja, a Igreja do Evangelho Quadrangular. E eu não sei quantos que estão aqui nesta noite já ouviram falar sobre a doutrina cardinal da Quadrangular. Quem já ouviu? E quem não conhece ainda o que a nossa igreja prega como verdade, levante sua mão. Pode levantar sem problema. Isso. Irmãos, eu vou trazer um pouquinho aqui, até eu pedir para o Bruno colocar, para não ficar muito difícil para você compreender. Mas nós temos uma doutrina cardinal quadrangular. E quando fala cardinal, ele fala de um número absoluto. Você veja bem que coisa interessante. Então esses 4 rostos aqui, evangelhos, falando de Jesus e salvação, é uma palavra absoluta, que define a vinda de Jesus na face da terra e a sua igreja. E a igreja, irmãos, do Evangelho Quadrangular, eu estava conversando há pouco com o pastor Assis, que é professor do ITQ, né, apresentando ele aqui. Depois, até se você quiser aprender mais sobre a Quadrangular, estudar, o nosso Instituto Teológico Quadrangular ensina esta condição e muitas outras que formam a igreja do Evangelho Quadrangular no mundo inteiro. Quando ela foi fundada pela nossa fundadora, uma mulher, a Aimee Semple McPherson, né? Mais ou menos em 1923, nós estávamos falando, e eu estava lendo um pouco da história hoje, irmãos, desta mulher. É algo de empolgante, uma pessoa que o dia que encontrou a Jesus, ela não conseguiu mais parar o seu coração em falar do nome de Jesus, de anunciar o Evangelho. Eu estava vendo, eu não anotei aqui, mas eu estava vendo que na época que ela estava atuando, aconteciam milagres dos mais diversos, eram dias e horários, ela pregava 21 vezes na semana, e ali aconteciam muitas curas, muitos milagres, muitas pessoas eram salvas para Cristo. E ela tem até um ditado lá, né? Salvar o pecador a qualquer custo. É essa a palavra, né? Que ela diz, salvar o pecador a qualquer custo. E ela saía, irmãos, viajou os Estados Unidos inteiro, pregando a palavra, falando do amor de Deus, e deixou um legado muito especial para nós, que são, eu não sei, aqui ó, aqui na frente você vai ver esses símbolos, né? E às vezes as pessoas, elas não sabem o que significam. Então hoje, quando eu estava orando, o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração para falar um pouquinho, né, bem rapidamente sobre isso. Mas a visão que a Aimee recebeu naquela época foi no livro de Ezequiel, né, do capítulo 1 até o 38, né, mais ou menos isso, e onde fala ali dos 4 rostos, referindo-se a Jesus, também baseado nos 4 evangelhos. Então ali, né, primeiro, Jesus veio com o rosto de homem, naquele símbolo. Se você ler lá nesse livro, você vai ver falar sobre esse rosto, e ali ele representa Jesus Cristo, o Salvador. O evangelho que a se refere, essa menção, né, é ali no livro de Lucas, falando aos gregos, né?
mas é o Evangelho de Lucas. Jesus representado ali como o Filho do Homem, o símbolo é a cruz, a salvação, e a cor é escarlata ou vermelha ou carmesim, né? Então esse é um dos símbolos que estão aqui, né? A cruz é a salvação. O segundo que nós temos ali é o rosto de leão. É isso? Não. Isso, o rosto de leão, né? Então Jesus Cristo, o batizador do Espírito Santo, quando Ele traz poder a nós para podermos fazer a obra que Ele nos confiou. E aí está lá no livro de João, a todos os crentes. Ali Ele está descrito como o Filho de Deus, e a representação é a pomba e o Espírito Santo, e a cor é ouro ou amarela. Ok? O terceiro, então ali o rosto é um rosto de boi, Jesus Cristo, né, como médico, e ali o Evangelho é o livro de Marcos, aos Romanos na época, ele está ali representado como servo, e o símbolo, né, é o cálice, e representa a cura divina, azul claro ou azul celeste. O quarto, a águia, né, Jesus Cristo, o Rei que vai vir buscar a sua igreja. Nós cremos nisso também, irmãos? Jesus vai vir buscar a sua igreja. Está no livro de Mateus, falando aos Hebreus, e ele está ali representado como o Rei, que agora ele é o Rei Jesus, e ali fala sobre a coroa, a segunda vinda, e a cor é púrpura ou roxo. Então, irmãos, uma igreja muito bem organizada. Eu não pude aqui passar muita coisa, né? Talvez faltou alguma coisa aqui que você que já conhece um pouquinho, mas só para a gente ter um entendimento e trazer algo ao seu coração, que você não está fazendo parte de uma igreja que prega a vida de homens, mas que prega o verdadeiro Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo, né? Esse que veio para salvar aquele que estava perdido. Nós todos estávamos destituídos da glória de Deus, mas através do sacrifício de Jesus, Ele nos aproximou de Deus, nos deu vida abundante e nos deu e garantiu a vida eterna. Amém, meus irmãos? Você pode aplaudir a Jesus? Esse ano não tem mais vaga, né, no ITQ, né? Mas no ano que vem, se você quiser se programar e estudar, aprender um ano, vai dar base aí da nossa igreja, você vai ter conhecimento. E se você quiser seguir no ministério, ali é o lugar que você vai se preparar para exercer o ministério na quadrangular. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, agora vamos entrar na palavra de Deus. Nós acabamos de ler aqui sobre esta mulher, né, do fluxo de sangue, e nós podemos imaginar uma coisa muito pesada quando a gente fala sobre isso. Talvez, e até é interessante agora que o Espírito de Deus coloca na minha mente, às vezes a gente olha para uma pessoa enferma e a gente não tem a noção do que ela está carregando, às vezes não tem a noção do que ela está passando, até mesmo, vamos falar aqui francamente, né, irmãos, como seres humanos, às vezes até uma dor de cabeça. Talvez você passe por alguma dor de cabeça e você resista bem a essa dor, mas outra pessoa, irmãos, ela pode ter uma dor de cabeça e isso faz com que ela se oprima de uma tal maneira que ela não resista. E às vezes nós classificamos a pessoa por aquilo que nós temos como talvez força, ou conseguimos resistir. Um resiste bem à dor, outro se entrega à dor, né? E quando a gente brinca falando que os homens são mais fracos na dor, né? Qualquer gripezinha o homem já deita, já quer chazinho, não é assim, irmãs? Ô irmãs, cadê vocês? Estou dando uma força aqui. Não, mas o meu marido não, ele não é assim, ele é forte. Amém, glória a Deus por isso. Mas irmãos, a gente, né, brinca um pouquinho para a gente poder entender que a nossa vida aqui nesta terra, né, passando por alguma situação, e esta mulher, né, nós vamos falar depois, mas imagine você carregar por anos uma enfermidade, uma situação na sua vida que quem sabe você nem pode falar para outra pessoa, quem sabe você já até buscou ajuda e não teve uma solução nisso,
E isso te causa, irmãos, às vezes, mais sofrimento. E nós podemos acrescentar a isso tudo também com algum familiar na mesma situação na nossa família. E podemos falar de outras coisas, mesmo que não seja isso, mas que causam aflição, preocupações ou responsabilidade sobre situações que estão à nossa volta. E às vezes a gente chega num momento e fala assim: eu não estou suportando mais essa situação que está à minha volta. Não é assim, irmãos? Às vezes aquilo que está em volta, às vezes incomoda mais do que aquilo que está em nós próprios, porque a gente sabe às vezes como lidar com isso, mas às vezes as pessoas que estão em volta não conseguem, isso é transferido às vezes para você, para um familiar. Então eu estou entrando nisso, irmãos, porque a gente precisa trabalhar muito nessa questão de ter uma liberdade no nosso coração, uma libertação na nossa vida, para poder viver uma vida abundante, como Jesus disse que Ele veio para dar o quê? Vida e vida em abundância. E irmãos, isso é uma garantia de Jesus. Ele não veio dizer que a gente não ia passar alguma situação. Nós vamos ver ele depois um versículo falando sobre isso, aqui já vou ler aqui, 16, João 16:33, diz assim: tenho-vos dito isto, para que tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus venceu, e Ele venceu no nosso lugar, meus irmãos. Então, eu digo para você assim: olha, a situação na terra ficou difícil depois que o pecado entrou no mundo. Quando Adão pecou e entrou o pecado no mundo, irmãos, nós vamos ver que a morte não existia e ela passou a existir. O sofrimento não iria existir, mas ele passou a existir. Então, Jesus, com esse plano, Ele trouxe para nós uma maneira de um alívio para podermos suportar essas questões, para podermos vencer essas batalhas. E essa mulher aqui, meus irmãos, que nós lemos nessa história, ela ali suportou longos 12 anos sofrendo. Você já passou alguma enfermidade, alguma situação, tantos anos assim? Irmãos, 12 anos, na sua vida, ou então na vida de um familiar. Quantos precisam cuidar dos pais que ficam enfermos e que precisam ter paciência, ter ali amor, fazer todas as coisas, quem sabe dar banho, dar comida na boca. Você imagina, irmãos, que extensão que isso traz, e um peso, um sofrimento na vida da pessoa que está ali ajudando nessa caminhada. Meus irmãos, nós precisamos ter uma compreensão muito grande dessa palavra e um entendimento no nosso coração, para que a gente possa suportar todas as dificuldades que nós vamos ter que enfrentar neste mundo sem murmurar. Porque, irmãos, eu falo, às vezes as pessoas estão falando alguma situação e normalmente elas apresentam isso como um mal. Alguém já falou assim, que falta de sorte, mas eu não sou abençoado. Não, meu irmão. Eu digo que isso é um teste. Eu digo que isso é para ver realmente qual é o nosso amor por Deus. Se nós não vamos blasfemar, de Deus em alguma situação porque está algo difícil. Mas, irmãos, o que Deus quer na nossa vida é se revelar a nós, fazer com que a gente tenha confiança e esperança nele até o último dia da nossa vida, porque, meus irmãos, um dia vai cessar tudo isso. E nós vamos habitar com Cristo eternamente lá. Será paz, irmão. Sabe, vale a pena nós lutarmos aqui para não deixar que nada tire o nosso coração da presença de Deus, que nos faça desanimar com as circunstâncias. Mas, meu amado, eu digo para você: puxe lá de dentro a força de Deus que Ele colocou na sua vida. Deus te escolheu, te separou, e Ele te condiciona, meu amado. Ele te dá força, Ele te dá vigor para que você possa resistir ao mal e fazer você vencer, meu amado. Creia nisso em nome de Jesus. Nada neste mundo, irmãos, é impossível para o nosso Deus. Quantos milagres nós já ouvimos, irmãos, de pessoas que estavam lá já praticamente mortas. Eu já vivenciei muito isso, irmãos. Um dia eu fui na casa de uma pessoa orar,
Irmãos, e eu orei por essa pessoa, eu falei assim: Jesus amado, Senhor, será que há possibilidade, Senhor, de uma cura? Essa senhora, irmãos, ela estava com a sua perna apodrecida com uma gangrena, e estava ali, irmãos, eu vi aquela infecção, e você sabe que uma infecção, ela sai um odor forte. Irmãos, eu fui lá orar, irmãos, e às vezes a gente olha e pensa assim: Senhor, e agora, Senhor? O que eu oro? Senhor, é possível uma cura? E meus irmãos, passado alguns dias, essa senhora apareceu na igreja para dar testemunho, que o médico conseguiu fazer ali um procedimento e limpou tudo o seu pé. Olha, irmãos, eu digo para você assim: os nossos olhos não transmitem aquilo que Deus gostaria que fosse transmissor da nossa vida. Glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, e essa mulher gastou todo o seu sustento. Diz a palavra que ela foi em todos os lugares tentando uma cura, e ela gastou tudo que ela possuía, e ela não conseguia um êxito, ela não conseguia uma solução, ela não conseguia mudar a sua vida. E nós vamos ver hoje, meus amados, que nós também estamos vendo enfermidades que surgem da vida das pessoas e que não tem cura com os médicos. Não tem dinheiro que você possa gastar e alcançar muitas vezes a cura. Nós vamos ver aqui, eu até coloquei aqui para mim não esquecer: há poucos dias nós tivemos uma pessoa famosa, conhecida de todos nós, a filha do Gilberto Gil, né? A Preta Gil, ela estava aonde? Lá nos Estados Unidos. Lá com certeza ela tinha equipamentos, ela tinha medicamentos, ela tinha cuidados que talvez nenhum de nós aqui alcançaríamos como tratamento. E infelizmente, meu amado, ela não conseguiu um êxito, ela não conseguiu se libertar. Mas, irmãos, aí existem duas coisas: que morrer, irmãos, todos nós vamos morrer, mas, meus irmãos, importa a maneira que nós vamos partir desse mundo. Você quer partir desse mundo salvo, encontrar com Cristo? Amém. E, meus irmãos, eu estava ouvindo falar, né, que o pessoal lá, eles lidam muito com a área, né, de outras coisas, né, que a gente não precisa aqui estar comentando e nem estar acusando. Cada um tem a sua responsabilidade com a sua vida e cada um faz as suas escolhas. Irmãos, nós estamos escolhendo a melhor parte, que é escolher a Jesus na nossa vida, porque Ele vai nos garantir, irmãos. Se nós tivermos que partir desse mundo, irmãos, nós vamos partir com a certeza que vamos acordar um dia lá com Jesus na glória eterna, que nós não teremos um risco de nos perder no caminho. Então, meu amado, afirme esta salvação na sua vida, guarde a salvação no seu coração, lute por ela, né? Lute pela sua família, busque em oração. E veja, irmãos, que naquela época ainda, aliada a tudo isso desse sofrimento, existia uma acepção, um impedimento de convívio e ainda a humilhação de ser identificada como pessoa imunda, como pessoa impura. Você já pensou, mano? Você tem uma situação e as pessoas ficarem te separando? Que humilhação! Que humilhação na vida de uma pessoa, passando igual ela, porque lá em Levítico falava sobre isso, né? Que essas pessoas que tinham a lepra, que tinham esse tipo de sangramento, nesse capítulo 15, ali do 25 em diante, ele fala sobre isso, explicando, né, que elas não podiam estar convivendo com as pessoas, porque elas eram imundas. Então elas eram identificadas, separadas, não podiam estar andando no meio, ou participando de algum evento, ou de alguma, até quem sabe, de alguma ajuda, porque eles tinham que ficar fora do convívio das pessoas. Irmãos, que condição terrível! Essa não é só a condição dela, meus irmãos, ela está passando ali por esse problema de saúde, trazia consigo um fardo social e espiritual sobre a sua vida.
ela era excluída de tudo e de todos. Então, meus irmãos, sua dor não era apenas física, mas também emocional. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, irmãos. Essa dor que causa a enfermidade, né? Ela não é só física. Normalmente a pessoa que está enferma, ela não consegue nem ter alguma esperança. Ela fica ali atordoada, sem saber para que direção tomar na sua vida, sem saber o que vai acontecer, né? Não sei se aqui alguns visitam, né, hospitais. Eu já visitei vários hospitais de câncer, já participei, né, de situações assim na minha família, meus irmãos. A minha mãe passou por uma situação dessa. 37 anos ela faleceu. 37 anos. E nós acompanhamos ela 5 anos sofrendo. E não acharam, irmãos, uma solução. Só que, meus irmãos, eu quero alertar você em algo muito importante aqui nesta noite. Sabe, estamos aqui num culto de oração. E na época, irmãos, eu não conhecia Jesus, ainda era menino. E eu sempre digo hoje, irmãos, se eu conhecesse Jesus como eu conheço hoje, eu tinha certeza absoluta que a minha mãe, ela não ia falecer disso, porque foi uma situação espiritual, obras de macumba, coisas que ofereceram para ela comer, para que ela fosse destruída, que a família fosse destruída. Meus irmãos, o inimigo não tem piedade de ninguém, irmãos. Por isso, irmãos, hoje nós temos uma oportunidade, portas abertas como essa, nessa noite, para ouvir a palavra de Deus, para receber uma oração, uma orientação, que pelo menos, irmãos, se a pessoa ela não conseguir uma cura, ela vai receber a salvação eterna, irmãos. Amém. Isso vale mais do que tudo nessa terra, meus irmãos. Então veja a importância de que a palavra de Deus ela venha ao nosso coração e traga vida abundante. Nós vamos ver aqui, depois de todas as tentativas, ela ouviu falar que Jesus estava próximo. E veja, meus irmãos, o que significa isso aqui? Ela imaginou, né? Ela entra no coração dela uma fé muito forte. Preste atenção nisso, meus irmãos, uma fé muito forte, que ela ao menos tocasse nas vestes de Jesus, seria curada. Você imagina, irmãos, que fé é esta no coração de uma pessoa? Ela nem conhecia direito Jesus, ouviu falar de Jesus, talvez ela não conhecesse a palavra de Deus, ela não conhecia pessoas que pregassem, mas ela ouvia falar de tudo que acontecia ali quando Jesus estava presente, e ela teve uma fé, irmãos, diferenciada de todos, porque isso surpreendeu até Jesus. Nós vamos ver ali mais na frente, mas veja o que a palavra de Deus diz para nós, irmãos, no livro de Hebreus, capítulo 11, e no versículo 1, o que nos diz? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Você entendeu a palavra? Vamos ler de novo? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Irmãos, ela vivenciou esta palavra. Ela não sabia que podia acontecer, mas ela imaginava que podia. Ela cria, irmãos, que se ela tocasse simplesmente ali nas vestes de Jesus, ela podia ser curada. E eu vejo aqui, irmãos, que ela visualizou o seu milagre. Ela entronizou a sua cura. Ela entendeu quem era Jesus, irmãos. Ela sabia dos seus milagres e sabia do seu poder. Você conhece, irmãos, a Jesus, o seu poder, os seus milagres? Meus irmãos, nós estamos falando dele nessa noite. E eu gostaria que você fosse já entronizando no seu coração aquilo que você está buscando na sua vida. Que essa luta que você está enfrentando, uma enfermidade lá na sua família, no seu lar, ela comece a ter no seu coração um referencial diferente. E ela, meus irmãos, não teve impedimento. Diz a palavra de Deus que ela não podia chegar no meio, mas ela enfrentou toda a dificuldade para chegar até onde? Até Jesus. E quando ela chega em Jesus, ela toca com tanta vontade, com tanta disposição, com tanta fé. E diz a palavra que no mesmo instante, meus amados, ela sentiu que aquele fluxo parou. Ela sentiu que foi curada.
Irmãos, pensa que obra maravilhosa de Deus na vida da pessoa que crê no poder e na palavra, meus irmãos. E se nós, irmãos, que conhecemos a palavra de Deus, conhecemos a Jesus, está liberado para nós, irmãos, este milagre. Está liberado para nós este alcance. Esta palavra, irmãos, é declarada no nosso coração. Ela foi ali, tocou na orla de Jesus e foi curada na mesma hora. Houve transferência através das mãos. Glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus. Irmãos, nós estávamos falando das mãos. A transferência, ela creu e tocou, ela recebeu. Hoje, irmãos, talvez nós não podemos tocar em Jesus fisicamente, mas, meus irmãos, nós podemos tocar com a nossa mão espiritual. A nossa fé é a nossa mão espiritual, crendo de todo o coração. Veja que Jesus, irmãos, reconheceu nessa mulher essa fé publicamente. Ela virou e falou assim: alguém me tocou. E ali os apóstolos diziam: Senhor, todos te apertam neste lugar. E o Senhor diz: quem te tocou? E Jesus diz: alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude, transferência, meus amados, fé absoluta, desejo de receber a vitória, bênção no nosso coração. Deve haver um esforço. E o Senhor restaura, irmãos, a saúde, restaura algo que eu quero dizer para você muito importante na vida do cristão: a integridade. Meus irmãos, a integridade é o pensamento renovado, que não se deixa dominar mais pelos sentimentos, nem por palavras opressivas, mas que tem a certeza absoluta da sua salvação, que crê na palavra de Deus, que está firmado na palavra de Deus, meu irmão. É isto que esta palavra nesta noite quer trazer ao nosso coração. E quando Jesus olhou para ela, e ela traz o testemunho, e quando ela se revela a Jesus, dizendo: Senhor, diz ali ela tremendo e temendo, ela revela ao Senhor que foi ela que havia tocado. Jesus vira para ela e diz: filha, a tua fé te curou. Filha, Glória a Deus, aleluia. Filho, a tua fé te curou. Irmãos, Jesus chamou ela publicamente de filha. Jesus restaurou ali a sua condição de humilhação na frente de todos, mostrando que ela era uma mulher renovada e curada. Irmãos, você sabe como Jesus pode fazer isso na nossa vida? Em qualquer circunstância, meu irmão. E eu tenho orado por vidas, meus amados, e tenho falado sobre isso. Às vezes nós não deixamos abater pelas circunstâncias, e você tem o poder sobre a sua vida, você tem autoridade. Jesus disse que nós faríamos coisas maiores do que Ele. Ele disse que nos deu autoridade para fazer o quê? Expulsar os demônios, curar os enfermos, e se tomarmos alguma coisa mortífera, não nos fará dano algum. Glória a Deus. E é o poder de Jesus na nossa vida. E eu não sei como que você está aqui nesta noite. Eu estava falando agora antes do culto, falando assim que Deus nos ama de uma maneira que nós não entendemos. Deus nos ama, irmãos, como filhos. Quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador na nossa vida, Ele nos recebe como filhos. E a partir daí, meus amados, um filho tem direitos, um filho tem regalias, claro que tem obrigações, mas nós somos chamados para um outro ponto de vivência com Cristo na nossa vida. Você não é mais aquela pessoa abandonada, que tem um sentimento que você não consegue superar. Jesus te dá essa condição. Ele vai te tirar de onde você está abatido, Ele vai tirar das tuas memórias de sofrimento e vai trazer você a uma nova vida de fé, de esperança, de alegria. Jesus quer nos curar nesta noite. Abra o seu coração, meu amado, nesta noite. Você que está aqui neste lugar, se tem algo que ainda entristece o seu coração, que abate a sua alma, Jesus quer fazer algo novo na sua vida. Jesus quer curar não só as tuas enfermidades, mas Ele quer curar as tuas desesperanças,
as tuas angústias, as tuas tristezas, as tuas mágoas e fazer você uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu quero convidar você que quer nesta noite receber uma cura na sua vida, algo ainda